Bom dia! Hoje falaremos um pouco sobre a fase silábica da escrita. Nossa equipe é composta por Isabela, Maiara, Natália e Rosileide. Para começo de conversa, sabe-se que as crianças elaboram ideias, pensam sobre a escrita e o que ela representa para aprender a ler de forma convencional. Ao escolher as letras, sua quantidade e ordem, as crianças entram em conflito com as próprias ideias quando leem em voz alta o que escreveram. E isso é importante para que reelaborem as suas ideias iniciais sobre como se escreve. Segundo a teoria da psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro e Anna Teberoski, toda criança passa por 4 fases até que seja alfabetizada. Emília e Ana. Para entender melhor, Emília Ferreiro e Anna Teberoski, psicolinguistas argentinas, iniciaram em 1974 uma investigação, partindo da concepção de que a aquisição do conhecimento se baseia na atividade do sujeito em interação com o objeto de conhecimento, e demonstraram que a criança, antes de chegar à escola, tem ideias e faz hipóteses sobre o código escrito, descrevendo os estágios linguísticos que percorre até a aquisição da leitura e da escrita. Essa teoria formulada e comprovada pelas 2 pesquisadoras foi divulgada pela sua primeira obra publicada no Brasil, em 1986, A Psicogênese da Língua Escrita. Para Emília e Ana, a criança desenvolve também aspectos propriamente linguísticos da psicogênese da língua escrita, quando formula hipóteses a respeito do código, percorrendo um caminho que pode ser representado pelos níveis pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. Portanto, essa teoria descreve como o aprendiz se apropria dos conceitos e das habilidades de ler e escrever. O que é? Assim sendo, a fase silábica nada mais é quando a criança interpreta a letra à sua maneira, atribuindo valor de sílaba a cada uma. Ela está dividida em fase silábica sem valor sonoro, que é quando a criança ainda não faz relação do som com a grafia, isto é, usa uma letra qualquer para representar cada sílaba. E a fase silábica com valor sonoro, que é caracterizada pela tentativa de dar um valor sonoro a cada uma das letras que compõem uma escrita. Nessa tentativa, a criança passa por um período da maior importância evolutiva. Cada letra vale por uma sílaba. Para entender melhor, a fase silábica sem valor sonoro convencional é importante na aquisição da escrita, pois a criança passa da escrita não fonetizada para a escrita fonetizada, ou seja, ela representa cada emissão sonora com uma letra, por isso usa uma letra para cada sílaba, mesmo não compreendendo o conceito de sílaba. Há também uma descoberta de que a quantidade de letras pode se relacionar com a quantidade de sílabas, por isso as crianças sabem que tem que variar as letras ao escrever uma palavra ou até mesmo uma frase. Aqui temos alguns exemplos de como a escrita é feita nesta fase. Por exemplo, para representar banana, a criança pode colocar C, T, D. Ela atribuiu uma letra para cada sílaba, sem fazer relação com o fonema das letras. A mesma coisa acontece para jacaré, telefone, macaco e elefante. Aqui temos algumas dicas para que as crianças possam avançar. É importante manter um alfabeto exposto e ao alcance das crianças para que consultem sempre que necessário. Com acesso a ele, elas podem relembrar, por exemplo, a forma gráfica de determinada letra que querem registrar. Por isso, prefira um alfabeto de letras maiúsculas, sem nenhum desenho, para que a criança não se confunda. Impulsione as crianças a pensarem que existem letras mais adequadas do que as que escolheram. Para isso, ofereça textos conhecidos por eles, listas de palavras que façam sentido para o grupo, sugerindo que recorram a eles. Por exemplo, o título do livro, O Patinho Feio, pode ajudar a escrever panela. Agora, algumas dicas do que se deve evitar.
Ler em voz alta a produção da criança para mostrar a ela que o que está escrito não corresponde ao que diz, nem a palavra nenhuma. É ela que deve ler o que registrou, apontando com o dedo o que escreveu, atendendo a um pedido seu, e então ser convidada a refletir a respeito e fazer adequações, trocar, inserir ou descartar letras, se achar prudente. E lembre, fazer com que as crianças decorem o alfabeto não garante que o conheça e assim saiba escrever convencionalmente. Já na fase silábica com valor sonoro, a criança passa a usar uma letra para representar cada emissão sonora, levando em consideração o som da consoante ou da vogal. Portanto, aprofundar o conhecimento acerca das letras é fundamental para que avance no sistema de escrita convencional. Por exemplo, a criança pode utilizar A, B, A e I para escrever abacaxi, atribuindo valor sonoro a cada letra que representa cada sílaba. O mesmo é feito para escrever caderno, formiga, brigadeiro e cavalo. E geralmente as crianças enfatizam as vogais por serem a parte mais evidente da sílaba. Algumas dicas para que as crianças avancem. Peça para as crianças escreverem palavras que tenham partes iguais às do nome dela. Por exemplo, Mariana pode escrever macaco, banana e Maria. Já Lorenzo pode escrever lobo, louco e bolo. É importante orientar a leitura de textos conhecidos de memória, como parlendas e versinhos, pedindo que a turma identifique palavras que comecem ou terminem da mesma maneira, como macaco, mala, maçaneta, trazendo o desafio deles terem que olhar para outras partes das palavras para encontrar aquela que buscam. Dicas do que se deve evitar. Não leia em voz alta o que a criança escreveu, a fim de que ela descubra que seu registro não faz sentido. Ao invés disso, peça para ela ler, apontando com o dedo o que escreveu, sugerindo buscar apoio em outras palavras e, se quiser, fazendo adequações. Colocar uma figura ao lado da palavra, só em consoantes, e pedir para que as crianças completem com as vogais, ou vice-versa. Não é uma boa ideia, pois dessa forma as crianças nunca saberão o real valor de cada letra, ou saberão apenas as vogais ou apenas as consoantes. Podemos ver aqui nas imagens um exemplo de escrita sem valor sonoro e com valor sonoro. Conseguimos reparar que é uma letra representada para cada sílaba da palavra. Na sem valor sonoro, não há relação com o fonema, e na com valor sonoro, há relação com o som. Considerações finais. Bom, podemos concluir que a teoria da psicogênese da língua escrita é fundamental para a criança, pois é uma maneira de compreender como é organizado o sistema alfabético. É claro que a utilização de livros auxilia nesse processo de alfabetização, além de permitir o desenvolvimento da criatividade. Mais à frente, a realidade social, sabemos que poucas crianças têm este acesso. É necessário que a criança seja acompanhada em cada nível para obter sucesso na escrita. E para isso, a participação ativa da família favorece e auxilia a criança nesse processo de aperfeiçoamento de saberes. Referências utilizadas. Pessoal, e ainda não acabou. Temos uma sugestão de brincadeira que vocês vão adorar. Espero que vocês gostem do vídeo. Beijos e até mais. Muito obrigada!